Pai, no nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí, no texto, no livro de Gênesis. Eu quero começar a pregar hoje, trazer para você uma palavra sobre o início do ano e como você deve aplicar o ensino da palavra de Deus a esse começo de ano. E nada melhor do que aprender com o livro dos princípios, né? Porque Gênesis significa princípio, início. E eu quero aqui observar com você a palavra de Deus, e é claro, nosso objetivo é que você tenha plena convicção daquilo que você deve aplicar na sua vida, fruto da compreensão da palavra de Deus. Então, no início de todas as coisas, o Senhor Deus trouxe uma série de ensinos importantes para nós. E esses ensinos, eles norteiam até hoje a nossa vida. Eu quero observar com você. Muito bem, primeiro nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o versículo 1 e 2. E nós vamos ler então esse texto. Podemos? Todos estão comigo? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Verso 3: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora, vamos ler ainda Gênesis 1, no versículo 26 até o verso 28. Gênesis 1, verso 26 até o verso 28. Diz assim a palavra: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai. Vamos proferir ouvindo a nossa própria voz, leia na sua tradução: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Muito bem, somente até aí. Agora eu quero ler o capítulo 2, o versículo 7, somente o verso 7, e depois nós vamos ler mais à frente o versículo 15. Capítulo 2, verso 7 e depois o verso 15. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Vamos repetir ouvindo a própria voz. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Verso 15. O Senhor Deus tomou o homem, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Você pode ouvir a sua voz lendo? O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Muito bem. Agora, nós vamos ler capítulo 2, o verso 18. Versículo 18 e 19. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria
e o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos e aves dos céus e todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Verso 22. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Vamos repetir aí o verso 23 e 24. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor abra a nossa visão, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, que o Senhor reacenda a chama que havia sido apagada nos corações e que a visão de todas as coisas seja plena para cada coração. Meu Pai, só o Senhor pode ministrar ao nosso coração. E quando o Senhor ministra, algo é transformado, algo muda. E muda para, Senhor, transformar outras pessoas a partir da nossa transformação. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor Deus nos conduza a essa experiência contigo, de forma que o nosso coração seja próspero em Ti e tenhamos plena convicção da Tua vontade e de tudo quanto devemos levar adiante no nosso dia a dia. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, meus queridos. Muito bem, retomando agora para Gênesis 1, nós encontramos aí no começo o texto falando a respeito do começo de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O primeiro ensino que nós temos que tirar para que a nossa vida prospere é o entendimento do que é a criação da terra. Deus criou a terra com um único objetivo, o objetivo de constituir a criação humana. A terra é o local da criação humana. Os animais Deus criou para o homem, as plantas, todas as árvores Deus criou para o homem. E todas as coisas se moveram com um único objetivo. Eu quero aqui lembrar você de um princípio básico. Se você for ouvir o que o mundo lá fora diz, o mundo vai dizer que a terra é a grande ênfase e o homem é o mal sobre a face da terra. Portanto, tudo deve ser feito pela terra. E aí você encontra o que se vê hoje. Você vai encontrar pessoas pondo risco em suas vidas pelas baleias, pelos animais, por tudo que existe e até mesmo, aparentemente, que seja pelas florestas. Mas você não vai ver isso lá fora em se tratando da vida humana. Aliás, o homem é a grande contradição que se há hoje em dia aí fora. Quando eu digo aí fora, é fora dos arraiais da fé, da vida cristã. Você imagina uma pessoa que é capaz de pôr em risco a sua própria vida pela criação, pelas coisas que existem, mas levanta a bandeira de morte para matar bebês no ventre. Sim, é o que existe hoje. Eu creio que você deve se lembrar na Argentina, quando lá foi aprovado o aborto, o que é que aconteceu? As pessoas que eram a favor celebravam nas praças. Eu me lembro que celebrações públicas era quando havia o ganho no futebol, aquela nação ganhou a Copa do Mundo aqui no Brasil,
mas eu fiquei, confesso a você, estarrecido de ver pessoas celebrando porque conquistaram o direito de poder decidir matar a própria existência do seu filho. Matar quem? Alguém que matou alguém? Não, não, não. É matar bebês. Imagine. E aqui na minha oração no começo, eu falei algumas coisas pedindo a Deus misericórdia, porque esta terra tem afrontado a Deus e tem afrontado a Deus, e amanhã e depois e ontem e o ano passado e esse ano continua afrontando a Deus, levantando bandeiras que vão contra os princípios do Senhor. Meus irmãos, o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia. Vamos explicar rapidamente o que significa isso. A terra sem forma, porque ela não estava ainda da forma que Deus deixaria no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto dia. Sim, meus irmãos, ela não estava da forma que Deus a deixou. E aí você basta percorrer o capítulo 1 e você verá. E ela estava também vazia. E quando nós olhamos para o sexto dia, nós encontramos Deus dizendo pela primeira vez: eis que isso é muito bom. Você vai ver para cada coisa que Deus criou, Ele disse que era bom. Ao final de cada dia da sua criação, Ele declara que era bom. Mas quando Ele cria o homem e a mulher, quando Ele faz o homem e a mulher, o texto vai dizer em Gênesis capítulo 2 ainda, que eis que isso é muito bom porque Deus criou o homem e a mulher, e muito bom porque Deus concluiu a criação de todas as coisas. Então, o texto de Gênesis 1, versículo 2, declara que a terra era sem forma, não estava da forma que Deus haveria de deixá-la na sua construção, e ela estava vazia porque ainda não existia o homem e a mulher. Então, para que tenhamos um ano abençoado, eu preciso compreender esse princípio básico de Deus. Deus criou esta terra para que eu existisse. Portanto, eu vou levantar pela manhã com gratidão, com ousadia, com autoridade, e vou falar com Deus sabendo que Ele, no começo de todas as coisas, Ele criou esta terra que era sem forma e vazia, e agora ela está da forma que Deus idealizou quando construiu até o quinto dia, e está preenchida com a criação humana. E é claro, eu estou falando da criação humana na presença de Deus. Muito mais ainda a igreja. Você pode perceber que a igreja, quando perseguida, parece que ela é intrusa, justamente porque ela é contrária ao padrão do mundo do pecado. Quando eu falo padrão do mundo, contrária ao padrão do mundo, estou falando contrário a tudo que fala contra o Senhor. E então, a palavra de Deus nos mostra que no princípio de tudo, Deus criou o ambiente onde Ele celebra a sua criação, preenchendo-a com a criação humana. O texto da palavra, então, diz, o texto capítulo 1 ainda, no verso 31, no último versículo, viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. Vamos repetir aí? E viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. Houve tarde e manhã, esse é o sexto dia. Eu quero deixar claro, né? Porque alguém pega só um pedacinho desse, eu começo ouvindo aqui, né, a pregação e já não compreende. Pastor, como que eu posso dizer que Deus continua nessa mesma palavra se a terra está com tantas afrontas, como o Senhor mesmo disse, com tantos pecados, com tanta maldade, né? Porque o homem se afastou de Deus com o pecado. Muito bem, o texto me diz que isso é o ambiente na presença de Deus. Nós precisamos olhar para Gênesis
até o final do capítulo 2 como um padrão para a nossa vida. Pois nesse texto de Gênesis 1 e 2, nós vemos tudo quanto Deus almejou para a criação. O homem na presença de Deus e ele na presença de Deus junto com a sua família. Muito bem, esse é o ambiente que o Senhor idealizou para a terra. Portanto, por isso que a bandeira da igreja deve ser estabelecer o evangelho como a voz que ecoa no meio das pessoas, porque por meio da pregação do evangelho as pessoas se convertem e são restauradas à presença de Deus e automaticamente todas as coisas do Senhor são implantadas em sua vida por meio do ensino da palavra. Muito bem, então segue o texto, o Senhor estabelecendo, conforme lemos no verso 26, o Senhor declarando, após ele ter criado o homem e a mulher, ele declarou, façamos o homem, aliás, no planejamento, o verso 26 estabelece o plano, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Qual é o segundo princípio que nós temos que deixar muito claro para o nosso coração? Nós fomos criados à imagem de Deus. Sim, pastor, isso é óbvio, isso é claro. Não, irmão, preste atenção. Se você vai para a escola, e isso é dito, infelizmente, em muitos lugares, Você vai, eu quero deixar claro, se você é professor e você não faz assim, Deus abençoe, que coisa boa. Se você faz assim e não percebia, eu quero te dar aqui uma luz, um ensino. Você vai ouvir estudiosos falando que o homem é um animal irracional. Primeiro, o homem não é um animal. Os animais foram criados até o 5º dia. No 5º dia eles foram criados. No 6º dia foi criado o homem, e o homem foi criado sob a ótica de Deus. E o molde foi o Senhor. Façamos o homem a nossa imagem. Deus não utilizou esse formato para os animais. Os animais foram criados para a terra e para a utilização dos homens. Tanto é que o Senhor declarou, domine sobre toda a terra. Observe, o versículo 26, o texto deixa claro, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem, ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, animais domésticos, todos eles estão sob o domínio do homem. Então, quando alguém diz que o homem é um animal irracional, um animal racional, você está nivelando no mesmo grupo com a única diferença, raciocínio. Raciocínio. E isso não é possível de acordo com a Escritura. Veja o impacto dessa informação. Você, quando é nivelado no mesmo nível dos animais, com uma leve diferença, o raciocínio, você corre o risco de se sentir um na multidão, e, é claro, não me entenda mal essa realidade, mas é bem a atitude das trevas, bem a atitude das trevas. A atitude de Deus aqui é que Deus criou o homem para que ele governe. O homem precisa se ver no caminho do governo. E esse governo compartilhado pelo homem e pela mulher, na constituição do primeiro casal, aqui Deus está estabelecendo esse princípio. Então, como que eu vou lidar com o começo do ano? Neste começo do ano, a terra é o lugar que Deus constituiu para que eu vivesse. Portanto, acordo com plena liberdade de exercer o meu papel na terra que o Senhor deu. Segundo,
Eu não sou animal racional. Eu sou um homem, uma mulher, no caso as irmãs, que fui criado com a semelhança do Pai. E assim como Deus governa todas as coisas, Ele me deu a capacidade de governo. Por isso, meus irmãos, não abrimos mão de que o homem precisa compreender o seu papel no governo. Governar significa observar tudo e ter a liderança daquilo qual foi constituído. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e aí tem a lista. Diz o verso 27, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. Veja bem, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Mais uma vez aqui a ênfase, sujeitai-a. E Deus aqui fala diretamente com o homem e a mulher aqui sobre o que significa isso. A partir do verso 28, a parte B. Acompanhe. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Eu gostaria de aplicar isso que nós estamos lendo. Entenda bem, se você é um professor de matemática, como que você vai aplicar esse domínio aqui? Nós não estamos lidando, se você não lidar com peixes, se você não lidar com os animais, aqui no contexto de Gênesis, é o contexto do Jardim do Éden. Toda a linguagem que nós temos de negócio do nosso tempo é uma linguagem da modernidade e das muitas transformações da sociedade que foi criada sob a ótica de Deus, na capacidade que Deus dá aos homens. Muito bem, como que eu posso aplicar esse domínio sobre todas as coisas? Se você é um professor de matemática, seja o melhor professor da escola, melhor professor de matemática. Saiba muito bem a sua área, que é a matemática, saiba muito bem dar aula da melhor forma. E qual é a melhor forma? Os alunos aprendem. Os alunos gostam da sua aula. Aprenda a ser o melhor. Como que você pode dominar e aplicar esse princípio que o Senhor de governo passou aqui para Adão e Eva? Se você é um técnico em informática, você domina a sua área. E você não é só bom na área da informática, mas você também é bom em relacionamento. Você também domina relacionamento, por quê? Porque para que você possa lidar bem com a sua profissão, você terá que se relacionar com as pessoas. Muito bem. Se você é um vendedor, saiba muito bem o domínio da sua área. Isso significa, meu irmão, se você está em qualquer área de negócio, você tem domínio sobre aquela área. Como é que seria ter domínio? Você vai... Irmãos, quem aqui já chegou, né? Eu, por exemplo, toda vez que eu chego numa loja, que eu pergunto, né, eu faço a pergunta básica. Qual é a pergunta básica numa loja? Quanto custa isso aqui? Meus irmãos, eu não podia estar falando isso aqui, né? Vai que um dia é você que me atende lá em algum lugar. Aí a pessoa olha para mim, olha para o produto, tem lá 30 produtos no local, diferentes, dependendo da loja. Aí a pessoa diz, calma aí que eu vou ver o preço. Aí eu penso, né? Eu digo, meu Deus, mas quando eu cheguei aqui, ela estava parada, né? Não deu tempo dela aprender o preço dessas 30 coisas que estão aqui todo dia. Ela está dominando, irmãos? Ela está dominando? Para quem é vendedor, você sabe, eu já fui vendedor, né? O vendedor, ele pode até segurar o preço no começo. Ele pode. Porque ele primeiro
ele pode perguntar para que vai ser utilizado, para qual objetivo, se é um presente, se é para a própria pessoa. Sim, ele pode fazer tudo isso, mas ele precisa saber a sensibilidade para quando ele deve dizer cada coisa. Isso significa dominar na área das vendas. Se essa pessoa não domina, ela está em rota de colisão com o ensino da palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, eu vou dizer para você que isso é para todo mundo. Eu nunca parei de buscar aprendizado, de buscar aprender a lidar com a pregação, com estudar a Bíblia. Por quê? Porque espera-se de mim, naquilo que Deus me colocou para fazer, que eu busque o topo, busque o domínio. Uma pessoa pode dizer que domina se ela tem buscado se esforçar genuinamente para ter esse domínio de forma completa. E é claro, nós não estamos falando de alguém soberbo que vai dizer, eu sei muito bem o que eu estou falando. Não, não. Mas estamos falando de alguém que entendeu o princípio da palavra. O princípio da palavra de Deus. Irmãos, isso que eu estou falando é tão forte que você imagina alguém dizendo, eu sou um cozinheiro, eu sou um cozinheiro profissional. Aí você vai comer a comida da pessoa, você não tem vontade mais de comer. Eu posso dizer que essa pessoa domina? Não, não domina. Respectivamente, ela terá dificuldade dos negócios. Se for um restaurante, está arriscado não ir para frente. Se for uma contratação, pode ser que ela não passe no teste dos primeiros 3 meses. Então, eu posso dizer que ela não tem domínio. Não é? Eu me lembro que uma vez eu perguntei para uma pessoa do jiu-jitsu mesmo, né? Aí eu digo, guerreiro, você tem projeto da área do jiu-jitsu? Tem. Aí eu disse, mas como é que é esse projeto? Não, eu quero ser profissional. Aí eu digo, beleza, e você está treinando quantas horas por dia? Eu digo, não, eu treino 3 vezes por semana. Quantas horas? Eu dava 3 horas a cada vez. Aí eu disse, bem, meu querido, dessa forma aí você não vai ser profissional. Eu digo, pastor, que desânimo é esse? Não, irmãos. Todas as pessoas que são profissionais no que fazem, elas têm que ter uma radiografia de quanto tempo vai levar para alcançar e quanto tempo ela deve dedicar para alcançar êxito naquele projeto que ela decidiu. E essas pessoas, eu perguntei isso faz uns 10 anos, essas pessoas estão em outras coisas, já deixaram há muito tempo o jiu-jitsu. Eu estou rindo assim, irmãos, porque isso que eu estou falando é uma verdade pura. Se você está em uma área, seja na área comercial, e você não entendeu que você tem que buscar dominar a área que você decidiu ter na sua vida, você precisa rever os seus conceitos. Então, aplicando o princípio da palavra de Deus, que está lá desde Gênesis, nós teremos um ano abençoado. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Quero deixar claro que alguém pode dizer assim, né? Pastor, mas eu pensava que a gente tinha que todo mundo pregar o evangelho com maestria. Você sabia que quando você dominar a sua área, alguém vai perguntar por que esse rapaz, essa moça é tão abençoado? Aí você vai dizer o quê? Eu tenho o Senhor na minha vida. E aí você abre uma porta para pregar a palavra de Deus. O contrário você já deve ter ouvido também. Fulano é péssimo profissional. E aí o que você ouve em seguida? Talvez alguém dizendo, e ele é? Não dá para completar essa frase, né, irmão? E ele é crente, né? Porque não combina. Não combina alguém que chega tarde no trabalho, que é péssimo naquilo que faz, com o reino. Isso por quê? Porque todas as coisas que Deus fez com maestria, e Ele estabeleceu essa missão para o homem. Por isso que nós lemos no começo, eu quero aqui chamar a sua atenção, nós lemos no começo, capítulo 2, o versículo 15, logo após Deus ter criado o homem, o que está escrito aí? O Senhor Deus tomou o homem
e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus colocou o homem no jardim do Éden e ele tinha ali um objetivo. Qual era? Guardar o jardim e lavrar o jardim. Era cuidar do jardim do Éden. Deus estabeleceu ali o local que ele multiplicaria e ele então teria sua família. Agora, ainda no verso 28, quando o Senhor Deus diz, capítulo 1, verso 28, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Meus irmãos, você quer ter certeza da vontade de Deus nesse início de ano? Você quer ter certeza de que você está na rota certa? Você precisa, primeiro, não é? Conforme já falamos, ter convicção de que Deus criou a terra como a sua casa, como lugar da sua existência. Você, quando acordar de manhã, vai acordar animado. Segundo, você foi criado à imagem de Deus e Ele te criou para você ter domínio. Terceiro, você precisa investir na família. Quando Deus abençoou Adão e Eva e disse a eles: agora frutificai e multiplicai-vos. Meus irmãos, nós nunca tivemos uma época tão complicada como agora. Como assim? O jovem, se você pergunta para ele: aí, meu irmão, qual é o projeto? Você sabia que há um número grande de jovens, principalmente rapazes, que não têm o plano de casamento e não se incomodam de não ter uma namorada com o objetivo de casar. Isso tem acontecido muito mais no meio dos homens, dos jovens. E nós temos algo se formando, isso num determinado período era mais forte entre as mulheres. Veja bem, não existe rota de obediência sem a família. Diga amém aí, meu irmão. Não existe uma pessoa que caminha pleno na presença de Deus que não compreendeu que a constituição familiar faz parte do plano maravilhoso do Senhor. Então, você precisa em 2024, nesse ano, no começo do ano que vem, do outro ano, você nunca pode perder a visão de que você precisa investir na sua família. Você precisa crescer no seu casamento. Como que você vai crescer no casamento? Procure ler sobre o assunto, procure buscar o conhecimento de como você pode ser melhor marido, melhor esposa. Não é? E da mesma forma os filhos. Entenda, o texto da palavra de Deus estabelece que na terra eles foram chamados a frutificar e multiplicar-se. Isso requer conhecimento e domínio. Primeiro, domínio sobre todas as coisas, mas isso sob a ótica da família. Então, não existe obra de Deus sem a constituição familiar. Não existe vontade de Deus sem investimento na família. Então, se você hoje está tendo problema na sua casa, você está talvez cansado da sua família, você está exausto dos problemas, você vai estabelecer um alvo, você vai resolver toda a problemática. Você vai resolver os problemas do seu coração. Meus irmãos, hoje nós encontramos muitas pessoas com problema no casamento. Por quê? Porque o entendimento de que se casa para ser feliz. Uma pessoa se casa porque ama e tem o objetivo de fazer o outro feliz porque ama. Mas, acima de tudo, só vai fazer esse trabalho, só fará esse trabalho quem tem a convicção plena de quem é em Deus. Uma pessoa só fará isso se tiver plena convicção de quem ela é em Deus e quem Deus é para ela. Deus é o meu Senhor e eu sou o servo do Deus Altíssimo. E Ele resolveu todas as coisas do meu coração em Cristo Jesus, e eu tenho aplicado na minha vida a sua palavra. Então, você terá plena força para exercer o seu ministério,
na família, o que é que nós muitas vezes temos? Nós temos pessoas que têm tantos problemas que só conseguem lidar com eles. E principalmente problemas internos. Nunca tivemos tantas pessoas com depressão, com ansiedade, com angústia que não se cura. Eu quero dizer a você, meu irmão, eu já sofri depressão quando eu era do mundo e já fui rodeado por ela já na vida cristã. Mas eu resolvi todas essas coisas no joelho e declarando que a minha vida pertence ao Senhor. E a cada experiência com Deus eu fui renovado. E eu deixo aqui a orientação para você. No Jardim do Éden, a presença de Deus estava estabelecida. E na presença de Deus foi constituído o primeiro casamento. Você precisa da presença de Deus na sua casa. Você precisa da presença de Deus na sua vida. E aí, meus irmãos, o princípio de todas as coisas, aqui, o texto de Gênesis, que fala do início, estabelece o início com um ambiente criado por Deus, com um povo criado à imagem e semelhança de Deus, que recebe de Deus a convicção da missão. E essa missão passa pela família. Portanto, se você não tem o plano de constituir uma família, comece a mudar isso, porque você está em rota de colisão com o plano de Deus, e você para estar alinhado com o plano de Deus. Diga amém, meu irmão. Diga, eu recebo na minha vida em nome de Jesus. Muito bem. Então, para finalizar, o texto que eu li em Gênesis 2, eu quero, é claro, lembrar aqui, meus irmãos, para entender Gênesis 1 e 2, você precisa compreender algo básico. Gênesis 1 vai listar o que Deus fez nos 6 dias, e ao 7º, ele descansou. Mas Gênesis 2, Deus volta no assunto e ele vai estabelecer que ele criou Adão e Eva, e como ele fez e como criou os dois. O homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas. E a mulher, a partir do homem, tirando-lhe uma costela, e da costela constituiu a mulher. Automaticamente, a sua criação já tinha um fôlego de vida que havia em Adão. Então, Deus cria o homem e a mulher, e Gênesis capítulo 2 vai dizer esses detalhes de como tudo aconteceu. No capítulo 2, a partir do verso 18, Deus convida Adão a dar nome aos animais. Aqui eu quero estabelecer um princípio, agora abrindo parênteses aqui, eu quero falar sobre um princípio básico. Tudo que você terá responsabilidade, você tem autoridade de pôr o nome. E isso aqui está claro quando Deus convida Adão para dar nome aos animais. Ele dominaria sobre eles, então ele é o que põe o nome. Quem é que põe o nome nos filhos? Os pais. Por quê? Porque eles têm responsabilidade sobre eles. Tem um texto que eu considero extraordinário, que é o texto de Lucas capítulo 2. Aliás, Lucas capítulo 1, né? Que fala do momento em que João Batista recebe o nome. Perguntam para Isabel, e ela diz, olha, será João. E eles dizem, não, mas não tem ninguém com esse nome na tua parentela. Eles já tinham tocado no assunto que seria Zacarias o nome do garoto. Então vão até Zacarias e perguntam, qual será o nome do menino? E ele pede uma tabuinha, ele não podia falar, Deus havia impedido sua fala, e ele escreve então, o nome dele será João. E naquela hora se abre a boca de Zacarias e ele volta a falar e louva ao Senhor por tudo que Deus fez. Eles deram o nome ao seu filho, e assim você vai ver por toda a Escritura. Então, nós aqui recebemos o ensino básico, o ensino de que tudo que nós temos responsabilidade, em se tratando da criação, Deus dá a capacidade de dar o nome. Por isso, irmãos, os vovôs e as vovós não fiquem chateados não, mas essa história de vovô e vovó querer dar nome para o filho que vai nascer, isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, viu?
O nome que vai ser dado é algo estritamente do pai e da mãe. Eles serão responsáveis por esse menino, por essa menina. E eles devem dar o nome. É quase que um momento de celebração pela responsabilidade exercida. Isso é um princípio que está desde Gênesis. Muito bem. Então, aqui no capítulo 2, verso 18 em diante, o Senhor faz o primeiro casamento, ele celebra a primeira constituição familiar na presença dele. Então, para começarmos o ano, nós precisamos ter isso seriamente na nossa vida. Andar em família e na presença de Deus. Ninguém pode se ver fazendo a vontade de Deus sem a constituição familiar. Meus irmãos, eu me lembro de curso de noivos, que eu tive que orientar, por exemplo, vá até seus pais e reconcilie, ou conserte, ou honre seus pais. Nós estamos um pouco com problema, pastor. Não, resolva. Meus irmãos, ninguém pode começar uma nova família sem ter lidado bem com a família de origem. Isso não dá certo. Do mesmo jeito que se você deu muito trabalho a seus pais e nunca pediu perdão, meus irmãos, como eu já encontrei isso, A pessoa está lá tendo problema a rodo, e aí vem a pergunta: como é que você era quando era da idade do seu filho? Você dava muito assim demais. Consertou? Você se consertou? Ou você achava bonito aquilo tudo? Não é? Então a pessoa deve corrigir-se e para então ter um futuro abençoado. Não é? É muito interessante, por exemplo, você imaginar, não? Como é que seria um pai visitando um filho depois do casamento? Eu vi até uma piada outro dia que eles encenavam os pais chegando na casa do filho, fazendo tudo que o filho fazia quando era solteiro na casa dele. Eu achei muito engraçado, porque é exatamente o que o filho não consegue perceber no pleno andamento da sua juventude. Ele não consegue perceber como ele discorda dos pais e que ele está errado disso. Então tem que haver um conserto, tem que haver uma correção. Pastor, mas eu era adolescente, põe a culpa na sua faixa etária, não. Eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, que a Escritura Sagrada mostra o rei Davi, ainda garoto, já trabalhando, cuidando de ovelhas, e se você for estudar o texto, vai ouvir que ele tinha apenas entre 14 e 17 anos de idade. Não existe desculpa, você pode parar de dar desculpa, porque você precisa reconhecer o coração mau, você precisa reconhecer o coração pecaminoso, e muitos deixam de fazer isso, apoiados em falsas verdades, como, por exemplo, das traquinagens de criança ou da faixa etária da adolescência, por exemplo, e seus problemas. Eu quero aqui, meus irmãos, dizer que no início, Deus estabeleceu o ensino à família na presença dele. Então, eu quero chamar você à oração nessa hora, pedindo a Deus que Deus entre aí no seu coração com sua palavra e grave em você esses princípios. Então, nós vamos primeiro acordar todos os dias sabendo que esta terra foi constituída por Deus. Deus deu esse lugar para nós vivermos. E Ele nos constituiu a sua imagem. A imagem de Deus fomos criados. Meus irmãos, em terceiro lugar, você precisa prezar pela família. Em quarto lugar, prezar pela família na presença de Deus. E aí nós estamos prontos para lidar com 2024 e todos os anos que vierem pela frente para a glória de Deus. Que o Senhor te dê longevidade e longevidade com saúde. Diga amém aí, meu irmão. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Em nome de Jesus.
Levante as suas mãos, se renda ao Senhor. Clame a Deus agora pela sua casa. Clame a Deus pela sua vida. Você vai ser instrumento de Deus aonde você estiver, mas a começar aí da sua família, você vai viver muito bem a sua vida para a glória de Deus. Pai, nós queremos nessa hora consagrar as nossas vidas e te pedir, meu Pai, que o Senhor nos traga ao nosso coração o entendimento que nós acabamos de pregar, de que a terra é o lugar que o Senhor constituiu para nós, que o Senhor Deus constituiu um plano para as nossas vidas, mas Ele nos criou a sua imagem e nós precisamos viver conforme a imagem de Deus. Pai, o Senhor constituiu um plano que nós devemos, Pai, prezar pela família. A constituição familiar está em primeiro lugar, Senhor, diante de Ti. Nós te pedimos, Pai, olha para cada família desta igreja e ao nosso redor as famílias que ainda não Te conhecem. Nós te pedimos o Teu poder, a Tua presença, o Teu nome, meu Pai, de forma que cada uma seja abençoada. Pai, nós te pedimos, olhas para os nossos corações. Senhor, Tu sabes e Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Vê se há em nós caminho mau. E se há, meu Pai, um caminho mau, revela aos nossos próprios corações. De forma que nós tenhamos arrependimento diante de Ti e nos prostremos diante de Ti. Pai, nos lembre as afrontas que tenhamos levantado diante do Senhor. Nós falamos aqui sobre o mundo e suas afrontas, mas nós sabemos que às vezes no meio do Teu povo há afrontas em outras áreas. Tem misericórdia, meu Pai, e nos faça compreender o Teu plano, meu Senhor. E eu falo assim, meu Pai, sabendo que por mais que preguemos a Tua palavra, se o Teu Espírito não revelar, se o Teu Espírito não conduzir a fé, nada acontece. Nós te pedimos misericórdia, Senhor. Abençoe-nos nesse início de ano, Pai. Tome em Tuas mãos mais uma vez ali o bairro, Senhor, do Bracuí, toda a redondeza. Tome em Tuas mãos aqueles bairros ali, Senhor, tem misericórdia das famílias. Nós te pedimos, faça cessar toda a chuva, toda a enchente, toda a situação de enchente ali que está se formando. Nós te pedimos misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém.